O ano era 2006 e a Itália era a sagrada campeã do mundo. A seleção italiana tinha tantos jogadores bons e era tão sólida que era impossível não colocar os italianos como favoritos numa Copa do Mundo em que eles mesmos se superaram, vencendo a própria França numa final, com direito a loucuras do Zidane e toda uma repercussão. A seleção italiana conseguia um feito incrível, e não apenas isso, nomes como Materazzi se destacavam. Tivemos Fábio Cannavaro sendo eleito o melhor jogador do mundo, e era apenas o começo do auge da era italiana. Você com certeza deve lembrar muito bem que na Rede TV passava o famoso campeonato italiano, principalmente com o Silvio Luiz falando o famoso olho no lance. Eu não sei se é do seu tempo, mas é um fato que a seleção italiana realmente correspondeu muito, mas é um fato que a seleção italiana não apenas trouxe o seu legado de maneira pequena, o seu campeonato ficou cada vez mais conhecido, o seu produto mais valorizado, e o italianão era considerado um dos principais campeonatos do mundo. Muito bem, era do passado, porque a partir do momento que o italiano começou a se enfraquecer, a seleção também deu uma guinada, só que pra trás. O Pirlo se aposentou, sua zaga não foi mais a mesma, o Buffon também teve que fazer o mesmo movimento do Pirlo, e hoje a seleção, que era considerada uma das principais do mundo, tendo em vista até que é a segunda com mais títulos, perdendo apenas pro Brasil, se viu numa crise tão grande, mas tão grande, que estão correndo o risco de mais uma vez ficarem de fora de uma Copa, e seria a terceira Copa consecutiva que os italianos não conseguem estar lá. Por isso que hoje vamos ver a derrocada e os motivos da queda da seleção italiana, que tem alguns nomes até bons no papel, mas parece que não me engrena e não vem bem numa Copa do Mundo desde 2006. E olha, se a gente reclama da seleção brasileira, com exceção do 7-1, claro, que foi muito pior, a Itália tá bem mais abaixo que o Brasil, hein? Desde já vou pedir pra você primeiro deixar o like e depois se inscrever aqui no canal, pra que vídeos como esse não passem despercebidos por você. Vamos direto pro ponto, falarmos disso, bora pro vídeo. A queda da Itália não foi repentina, foi lenta, silenciosa e em certo ponto inevitável. Para entendê-la, é preciso olhar além das derrotas, para a cultura, para os clubes, a formação de jogadores, a política esportiva, o choque geracional e a incapacidade de acompanhar a modernização do futebol. Essa é a história dessa queda e de por que a Itália ainda não se levantou. O Mundial de 2006 mostrou tudo que a Itália sabe fazer de melhor: organização defensiva, frieza emocional, inteligência tática, competitividade e um senso quase espiritual de sobrevivência. Mas havia um problema oculto: o time era perfeito e irrepetível. A espinha dorsal da seleção tinha entre 28 e 33 anos. A reposição imediata não existia. O futebol italiano ainda acreditava que talento se forma espontaneamente, sem sistema e sem revolução, apenas pela força da camisa. Enquanto isso, no restante da Europa, a Alemanha reformava seu futebol de base, a Espanha implantava o modelo de posse e formação técnica, a Inglaterra começava a atrair investimentos externos e a França celebrava a geração multicultural de academias. A Itália, por outro lado, acreditou que sua identidade tradicional bastaria e assim plantou a semente da estagnação. O episódio do Calciopoli, escândalo italiano revelado semanas antes da Copa, expôs manipulação de arbitragem, dirigentes corruptos, influência política nos clubes e uma cultura de ganhar a qualquer custo. A Juventus foi rebaixada, o Milan e outros perderam pontos, dirigentes foram banidos. Era o momento perfeito para modernizar o futebol da Itália, mas a reação institucional foi outra: apagar incêndio, não reconstruir a sua casa. Clubes endividados, infraestrutura defasada, baixo investimento na base e resistência à inovação permaneceram e se agravaram. Após a Copa de 2006, a seleção acabou por envelhecer junta. Na África do Sul, a Itália levou uma geração em declínio, jogadores sem protagonismo europeu, um estilo previsível, lento e ultrapassado. E o resultado? Histórico. O último lugar em um grupo com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Era o momento de assumir o fracasso e reformular toda a seleção. Mas a narrativa foi apenas um tropeço. Somos a Itália e voltaremos. O problema é que o futebol global já não respeitava sobrenomes. Cesare Prandelli levou a Itália à final da Euro 2012 com um modelo mais ofensivo, técnico e criativo. Balotelli brilhou, Pirlo rejuvenesceu e a seleção também tentou mudar. A imprensa internacional elogiou, mas a derrota por 4-0 para a Espanha na final expôs a realidade. A Itália não competia no mesmo nível físico, tático e associativo das grandes seleções europeias. A campanha foi até bonita, mas foi enganosa. Ela mascarou o atraso estrutural. A federação e os clubes concluíram: não precisamos mudar, estamos no caminho certo. No Brasil, em 2014, a Itália novamente caiu na fase de grupos, perdendo para Costa Rica e Uruguai. Jogou sem intensidade, sem criatividade, sem verticalidade. Mas o mais grave não estava no campo.
tava na estatística que virou símbolo. Menos de 35% dos jogadores titulares da Série A eram italianos. O país que antes exportava craques, agora importava estrangeiros bem medianos, não para elevar o nível, mas para preencher elenco. Clubes preferiam veteranos a desenvolver jovens e a seleção pagava sua conta. Até o fim dos anos 90, a Série A italiana era a referência máxima do futebol mundial. Maiores salários, melhores jogadores, maior audiência internacional, mais competitividade e investimento. Mas então vieram crise financeira, gestão ultrapassada, estádios antigos e vazios, fuga de talentos, domínio da Premier League, leis fiscais desfavoráveis e resistência a modernizar estruturas de base. Enquanto a Inglaterra se industrializou, a Itália se burocratizou. Sem clubes fortes não há seleção maneira. A Itália sempre acreditou que grandes craques surgem no sofrimento, na rua, no jogo físico, no improviso. Durante décadas funcionou, mas o futebol também mudou e a formação mudou junto com ele. Centros de base em Alemanha, França, Espanha e Inglaterra passaram a treinar força, coordenação, entendimento tático, leitura de jogo, mentalidade competitiva, tomada de decisão sob pressão. A Itália continuou priorizando defensores, volantes físicos e atacantes isolados. Faltaram pontas modernos, laterais ofensivos, meia-armadores criativos, atacantes decisivos. O resultado? Uma seleção com identidade fragmentada. Em 2017, os playoffs contra a Suécia viraram um símbolo de decadência. A Itália, tetracampeã, jogando em casa, precisava apenas vencer. Pressionou, cruzou sem objetivo, falhou criativamente e ficou de fora da Copa 2018. Buffon chorou muito, o torcedor entrou em choque. A imprensa tratou como tragédia cultural. Não era azar, era diagnóstico, que a Itália já não era uma potência, era uma ex-potência. Na Euro 2020, Roberto Mancini parecia ter revertido tudo. Pressão alta, posse ofensiva, construção moderna, triangulações, alegria, confiança. A Itália jogou o futebol mais bonito do torneio e foi campeã, mas a realidade estrutural seguia intocada. Poucos atacantes de alto nível, envelhecimento defensivo, elenco curto, dependência emocional e falta de reposição física. Quando Chiesa, Spinazzola e Immobile se lesionaram, a seleção perdeu sua força total. Em 2022, o pesadelo se repetiu. Contra a Macedônia do Norte, a Itália chutou demais, dezenas de vezes dominou, controlou e perdeu. E pela segunda vez consecutiva, ficou fora da Copa. A maior crise da história do futebol italiano se confirmou. Nenhuma outra potência mundial viveu isso. O problema da Itália não é técnico, é também cultural. A queda da Itália envolve fatores que transcendem futebol. Conservadorismo tático conta. A Série A sempre valorizou o resultado antes da evolução. O medo de arriscar jovens também contou. Treinadores preferem veteranos porque um erro pode custar seu emprego. A política interna fragmentada também contou. A FIGC, Federação, carece de planejamento de longo prazo. Em quarto, a identidade mal resolvida. A Itália não sabe se quer defender como antes ou jogar como o futebol moderno exige. A pressão histórica também é um fator importante. A camisa pesa tanto que sufoca em vez de inspirar. Há sinais de esperança? Sim, talvez. Clubes como Napoli, Atalanta, Bolonha e Fiorentina, como a Roma, têm investido em categorias de base, scout inteligente, modelos ofensivos, fisiologia e análise de dados. Jogadores como Barella, Donnarumma, Bastoni, Scamacca, Nicolo Zaniolo quando saudável, Chiesa, Udogie, Retegui e Locatelli mostram que a Itália ainda produz talento, mas falta quantidade, constância e profundidade. Para voltar ao topo não basta apenas a Itália conseguir passar da sua nova repescagem. Precisa de se modernizar na formação, reduzir o nacionalismo defensivo, ter coragem para desenvolver jovens com estádios rentáveis e modernos, menor política e mais projeto e identidade clara e coletiva. E para melhorar isso, a Itália tem que realmente olhar para dentro porque a situação não tá fácil, já que terminou em segundo lugar no grupo I das eliminatórias europeias atrás da Noruega. Na penúltima rodada venceu a Moldávia por 2-0 com gols de Mancini e Expósito, mas isso não foi suficiente para alcançarem a liderança. A diferença de saldo de gols era muito grande e a Itália tinha que vencer a Noruega do Haaland por 9-0. Quase deu certo, hein? Quase! Perdeu por 4-1. A derrota para os noruegueses de Haaland com 2 gols do Cometa selou essa situação. A repescagem terá 16 seleções europeias disputando 4 vagas para a Copa. As equipes são divididas em caminhos, pads A, B, C e D com semifinais e finais em jogo único. A Itália está no pote 1 para o sorteio da repescagem, o que teoricamente lhes dá uma vantagem jogando as semifinais em casa. No sorteio recente, ficou definido que a seleção da Itália enfrenta na semifinal a Irlanda do Norte. Se vencer, a Itália possivelmente jogará a final do seu caminho contra o vencedor de País de Gales versus Bósnia e Herzegovina.
A situação é preocupante porque há um histórico recente de que a seleção participou de várias repechagens, inclusive contra a Macedônia, simplesmente saindo de fora. Há a possibilidade concreta de enfrentar antigos algozes na repescagem, como Suécia ou Macedônia do Norte. Ser campeão do mundo como a Itália é, sendo tetra e depender de playoffs para ir à Copa, mostra que a seleção, tradição e legado não estão bastando para garantir a força competitiva. Se for eliminada novamente na repescagem, a Itália vai ficar de fora pela terceira Copa consecutiva, algo impensável para uma das potências tradicionais do futebol mundial. Mesmo vencendo os jogos, a equipe demonstrou dificuldade para impor domínio e precisava de milagres na última rodada para se classificar. A Itália depender da repescagem para a Copa de 26 revela duas verdades duras. Não é mais a azurra invencível, a era de domínio ou de classificação tranquila ficou realmente para trás. É um momento de risco e oportunidade. Por um lado, a ameaça real de continuar fora das Copas. Por outro, há uma chance de reescrever sua trajetória, se conquistar a vaga via repescagem. Se a Itália conseguir passar pela repescagem, será um símbolo forte de resiliência. Mas se falhar, será talvez o momento mais baixo de sua história recente. Mas o que ficou de pergunta final? A queda da Itália não foi causada por azar, juízes, lesões, deficiência técnica ou geração ruim. Foi consequência direta de anos de estagnação, falta de adaptação ao futebol global, arrogância institucional, romantização do passado e demora em entender que tradição não vence sozinha. O tetracampeonato virou anestesia. O mundo evoluiu e a Itália ficou parada. Hoje a pergunta não é quando a Itália vai voltar a ser grande, mas sim, ela realmente decidiu mudar para poder voltar? Porque o futebol mundial precisa da Itália, mas a Itália precisa antes reaprender a ser protagonista. São muitos os fatores que explicam a queda da seleção italiana, mas o que realmente aguardamos é ver se essa seleção vai ter, enfim, um momento de respiro em que eles voltam a disputar uma Copa do Mundo como antes era. E principalmente se aquela seleção que era considerada tão boa finalmente vai voltar a se engrenar, ter uma engrenagem só. Porque particularmente não acho que com Gattuso vai mudar muita coisa assim. Apesar dele ter aquele pulso firme, eu não vejo a seleção italiana mudando de patamar. Mas é claro que é a minha opinião e eu quero que você deixe sua opinião aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e comente no vídeo e eu te vejo obviamente no próximo vídeo do canal Zefut. Eu te vejo lá, até mais, valeu!